Oi, gente, meu nome é Paloma, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos dando continuidade à série de vídeos de análise técnica de animes. Eu não sei se vocês se interessam, mas anteriormente eu tinha feito vídeos de análise tanto de design de personagem quanto de psicologia das cores do anime Tower of God. Assim, tem uma parte com spoiler, só que eu sempre dou uma marcaçãozinha de spoiler antes do vídeo. Então, pelo menos a parte contextual, assim, vocês conseguem ver se vocês não tiverem assistido. E caso vocês se interessem pelo anime, que por acaso é bem bom, vocês podem continuar assistindo e depois voltar pro vídeo para poder pegar o resto deles. Hoje eu decidi trazer um vídeo de análise de design de personagens de One Piece. E se você ainda não assistiu, eu super recomendo que você veja a versão dublada na Netflix, porque tá muito bem feita. Isso aqui não é merchan, eu não tô sendo paga pra isso, infelizmente. Mas sério, tá muito bem feito e eu acho que isso vai ajudar a fanbase, que já é enorme, a crescer ainda mais. E se por algum motivo você ainda tiver resistência para assistir One Piece, esse vídeo aqui é perfeito para você, porque eu não só vou evitar dar spoilers, como eu vou apresentar elementos que tornam o design de personagem de One Piece tão icônico, assim como aspectos que impedem o design de personagem de One Piece ser ainda mais icônico, porque sim, daria para ser ainda mais perfeito. Oi, oi! Pois bem, para o vídeo não ficar tão longo, a princípio eu vou fazer uma análise do design de personagem do protagonista em contraponto a outros dois. Como eu já fiz uma contextualização sobre design de personagem nos outros vídeos, nesse eu vou tentar ser um pouco mais resumida, então se vocês quiserem mais detalhes é só ver os outros vídeos que eu mencionei e eu vou deixar aqui em cima em algum lugar. Mas assim, em geral, as pessoas sempre associam design a desenho, mas isso é uma questão um pouco da nossa língua, porque a gente não tem uma diferença, tal como no espanhol, por exemplo, de você ter dois termos, um para projeto e um para desenho, e eles ainda assim serem um pouco parecidos. Acaba sendo tudo jogado no mesmo saco, então você pensa, design é estética, design é puramente alguma coisa de aparência, uma coisa bonita, e não é bem assim. Design é muito mais em questão de projeto. E quando você projeta qualquer coisa que seja, você tem alguma intenção com aquilo, porque tem que ter algum propósito para aquele projeto, certo? Ou deveria. No caso dos animes, quando você faz o design de um personagem, você tem uma intenção em relação à imagem que você gostaria de passar e a imagem que ele realmente representa. Algumas vezes existe uma coincidência entre o que você mostra e o que o personagem representa, e às vezes existe uma contradição, porque a aparência diz uma coisa, mas no fundo, não dá pra jogar o livro pela capa. Dito isso, quando você não consegue ler o personagem de cara, você tem duas situações. Numa foi isso ter sido projetado e na outra foi isso ter sido acidental. No caso de ter sido acidental, é um problema. O exemplo que isso pode ser entendido como uma coisa boa é quando o personagem é misterioso e ambíguo. E um exemplo em que isso vai ser ruim é quando tanto o background como a personalidade do personagem refletem uma pessoa mais espontânea, mais extrovertida e mais aberta. E por que a gente bate tanto na tecla sobre a coerência? É porque o design, ele não pode ser aleatório. Mesmo você, no seu dia a dia, quando acha que escolheu uma roupa aleatoriamente, ela não foi escolhida tão aleatoriamente assim. Primeiro porque existem questões do subconsciente que fazem a gente optar por uma coisa ou outra, e também porque nem sempre a nossa escolha ela é baseada só na nossa personalidade. Às vezes tem a questão do nosso histórico, do nosso contexto. Por exemplo, você pode muito bem ter escolhido uma roupa e você tem ela por qualquer motivo que seja, assim, do histórico da sua família, pela situação financeira que você tem. E ela tá ali. Tem uma justificativa para ela ter estado ali, assim como tem uma justificativa para que uma roupa como essa não existe na casa de outra pessoa. No fundo, basta você pensar que o design ele tem que responder perguntas ou gerar perguntas, porque essa curiosidade às vezes é uma coisa que você quer usar como uma ferramenta para motivar a pessoa a continuar acompanhando a sua história. Considerando que comunicação visual é literalmente você tentar passar uma mensagem, só que ao invés de usar palavras, você usa a imagem. Se você não faz um projeto muito bem pensado a respeito do design de um personagem, isso transparece um pouco o quanto você refletiu sobre aquele personagem como um todo, sobre o que você tem como propósito para ele. Então, você não pode simplesmente criar um personagem só para que ele seja bonito, porque às vezes ser bonito no contexto errado também é errado e acaba fazendo com que o personagem tenha um design muito fraco. Da mesma forma, um personagem considerado feio, dentro do contexto certo, pode ser um grande acerto.
Como eu disse, eu iria analisar o protagonista e meus dois personagens. O protagonista, para quem não conhece, é o Luffy, e os dois personagens que eu escolhi para fazer o paralelo em relação a ele são o Zoro e a Nami. O Luffy, ele é um personagem com um design muito bem acertado, e talvez isso soe estranho para quem não gosta do design dele ou acha feio, mas novamente, eu sempre vou ter que falar isso nos vídeos. Um design bom não necessariamente é um design que te agrada. Às vezes a mensagem não é ser sofisticado ou atraente ou brilhosinho. A mensagem é o que importa. A partir do momento que ela tenha sido bem passada, é um design bem feito. No caso do Luffy, por que o design dele dá tão certo? Se vocês repararem, o Luffy se encaixa um pouco na categoria de personagem simplório. Ele tem um design que não tem tantos elementos, e isso por si só já diz muito sobre ele. Eu separei tópicos em relação à forma principal, a forma essência, que representam os três, assim como o formato dos olhos, os elementos predominantes no design deles em geral, as cores e acessórios. Em relação às cores, assim como eu fiz no caso de Tower of God, eu tentei levar em consideração o país em que a obra foi criada para poder contextualizar o significado delas. No caso de Tower of God, o autor ele é coreano, então eu fiz um pouco da análise baseada nos significados que as cores têm na Coreia, e no caso de One Piece, obviamente, eu vou fazer de acordo com os significados do Japão. Se você reparar, o Luffy ele tem como cores predominantes o vermelho, o azul e o amarelo. O vermelho é importante para o Japão não só por conta da predominância dele na bandeira do país, mas também porque, a princípio, nos séculos iniciais, o Japão ele tinha como significado para o vermelho a doença. E, a partir disso, nos séculos que vieram depois, isso acabou se convertendo para o significado de proteção contra essas próprias doenças. Logo, você tem o vermelho como símbolo de proteção e também como símbolo de poder. E é por isso que você tem o vermelho tão predominante em elementos culturais japoneses, como a vestimenta dos samurais ou o tori, que é o portal tradicional do shintoísmo. O azul, no caso do Japão, é uma coisa peculiar, porque assim, nos primórdios, o azul e o verde eles eram lidos da mesma forma, então é como se eles fossem uma cor só. Mas depois, quando você tem essa separação, o azul ele é muito símbolo de pureza. Ao contrário do Ocidente, ele também é muito associado à feminilidade, e existe uma curiosidade interessante que remete ao fato de que o índigo ele é chamado de azul japonês. Quando os estrangeiros eles chegaram no Japão, eles ficaram surpresos porque o índigo ele era presente de forma massiva nas roupas e qualquer outros elementos que vocês possam pensar, porque os japoneses usavam azul quase em tudo. Por fim, o amarelo que está presente no chapéu de palha do Luffy é muito associado à coragem, dentro do contexto da cultura japonesa. Se você fizer um somatório desses três elementos, você tem quase a essência do Luffy, se vocês pararem para pensar, porque você tem a coragem, você tem a pureza, a proteção e a força. E ele é um personagem que o tempo inteiro está sempre protegendo as pessoas, é muito puro em todas as suas intenções. Ele não é uma pessoa que se apoie muito na vontade de ter uma imagem. Quando ele diz que quer ser o rei dos piratas, ele não diz que quer ser o rei dos piratas por conta do título, ou por conta da hierarquia, ou o que isso significa. Ele faz isso porque existe um objetivo por trás, dentro do contexto, aquilo é muito importante para ele. Tal como o Chapéu de Palha, que no começo alguns personagens questionam por que ele considera um tesouro. Ele tem essa simplicidade dele de valorizar as coisas, não necessariamente porque elas têm um valor material, e sim porque elas têm um valor afetivo. Na questão das formas, o design dele só reforça essa ideia dele ser uma pessoa pura e enérgica, porque, como eu já havia dito nos outros vídeos, a forma circular ela é muito associada a personagens enérgicos e a personagens puros, e o Luffy é basicamente os dois. Ele é bem enérgico, ele é sempre sorridente, e ao mesmo tempo ele é bem puro, ele não tem malícia, ele faz as coisas sendo guiado muito pelo coração. E é por isso que se você olhar tanto os olhos dele como o formato do chapéu, todas as coisas que você vê no Luffy, mesmo que ele seja um personagem bem esguio, não remetem a alguma coisa pontiaguda, e sim a alguma coisa suave, alguma coisa circular. E para reforçar ainda mais essa simplicidade, você repara que na imagem de design de personagem dele, não existe nenhuma arma sofisticada, ele luta basicamente com as próprias mãos, e no máximo o acessório que ele carrega consigo é um chapéu de palha, que também é bem simples e no máximo remete às crianças pegando insetos no verão no Japão, que é um costume bem recorrente para eles. E, novamente, os personagens que têm elementos associados ao campo, associados ao ambiente rural, quase sempre são tidos como inocentes
ou pelo menos eles tentam passar essa imagem. Exemplos de design similares ao do Luffy, que remetem muito à simplicidade, são o Saitama, de One Punch Man, e o Gon, de Hunter x Hunter. Os dois são personagens bem simplórios, eles não têm tantos elementos na vestimenta, mas isso é proposital, é uma coisa antecipada, e você consegue perceber nos dois casos que eles são bem sinceros com as intenções. No caso do Saitama, ele tem essa questão de passar uma imagem de algo muito diferente do que ele é, porque você não tem, a princípio, uma percepção de uma pessoa muito forte, mas ele é. Tal como o Luffy também parece muito simplório, tem os bracinhos que não tem tantos músculos definidos, pelo menos no pré-time skip, né? E o Gon também é um personagem que não passa tanto uma sensação de intimidação como a do Zoro, embora os dois tenham verde, mas ele esconde essa faceta de poder que o Luffy também esconde.